Meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta, paz do Senhor. Desta vez com o vídeo para auxílio dos professores, superintendentes, de facilitadores das escolas bíblicas dominicais, nas Assembleias de Deus do Ministério Internacional do Guará. Mas também serve para outros professores, professoras de outras denominações que queiram também um auxílio técnico de como comentar a lição com eficácia. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, os comentários, visite o nosso canal do YouTube, um lugar onde Deus é adorado. Toda semana vai ter um vídeo novo correspondente à lição, a cada lição, e também alguns assuntos relativos às lições passadas. A nossa lição para o dia 9 de fevereiro tem o seguinte tema: poder secular, uma atração perigosa. O fundamento, que a maioria conhece como texto áureo, mas é a base do tema da nossa lição, é em Tiago 1 e 14. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aí que versículo maravilhoso para ser comentado. E o objetivo geral é mostrar que o poder político é uma poderosa força de atração para agregar interesses difusos, que vem a ser a palavra difuso, de diversas formas, diversas maneiras, não tem uma linha única. Então, os interesses são os mais variados e, às vezes, éticos, antiéticos, interesses pessoais, e por que não dizer também que interesses coletivos, genuínos, éticos também. Porque não só tem politiqueiro, tem político nessa seara também, pessoas bem intencionadas, tanto no meio evangélico como no meio não evangélico, e nós não podemos de forma nenhuma generalizar. E o professor também deve ser lembrado neste vídeo que as discussões político-partidárias nas escolas bíblicas, nos cultos, devem ser evitadas a todo custo, porque a intenção é ajudar o professor a fazer uma relação, estabelecer uma relação, que a gente também chama de link, né, entre a Bíblia e a política partidária. Tá certo? Então, vamos para os objetivos específicos. O primeiro é descrever as atitudes inescrupulosas de alguns personagens bíblicos amantes do poder secular. O segundo objetivo é mostrar que, por ser uma ciência humana, as escolhas políticas evidenciam as aparências em detrimento da essência. E o terceiro objetivo específico é estudar sobre alguns períodos bíblicos em que Deus interferiu diretamente no sistema de governo humano, ou nos sistemas de governo humano. Ou seja, professor, professora, você vai sentir, você vai observar que Deus intervém na história da humanidade. Deus, o nosso Deus, não é um Deus indiferente. Nós temos agora a introdução, e eu acho interessante na introdução ler apenas uma frase da mesma, que diz assim: uma força política se instala no poder somente quando consegue desalojar outra que lá está e a si mesmo, para proceder politicamente como a anterior, com os mesmos vícios. Pronto, acabei a introdução. Se você quiser fazer algum comentário sobre isto,
Fique à vontade. Mas 3 minutos, né? 3 minutos é suficiente, senão você vai adiantar os assuntos lá dos pontos. E o ponto 1, nós já vimos. A cobiça pelo poder leva a ações inescrupulosas. Se você pegar o texto bíblico e procurar eventos históricos contemporâneos, você vai encontrar muitos em que a cobiça pelo poder pode levar a ações inescrupulosas e leva. E qual é o exemplo que nós pegamos no subponto 1.1? Abimeleque, na Bíblia. Abimeleque assassina 70 irmãos seus somente para assumir o poder e governar sozinho a cidade de Siquém. Tem alguma semelhança hoje com histórias, reportagens, matérias em que um político assassina outro para tomar o seu lugar? Nas diversas cidades brasileiras você vai encontrar N exemplos. Então, nós estabelecemos uma relação entre um personagem bíblico, que foi um cruel assassino por causa do poder, e várias histórias do nosso período contemporâneo, ou da nossa atualidade. O ponto 1.2 fala sobre a atitude pérfida, traiçoeira de Absalão em busca do poder. Absalão, porque queria o poder a qualquer custo, ele traiu seu próprio pai. Ele traía seu próprio pai na porta do palácio real. Quando as pessoas vinham para trazer alguma causa para o rei julgar, ele dizia: se fosse eu te daria o ganho de causa, eu julgava favorável para você. E com isso ele ia conquistando o coração do povo da forma mais demagógica possível. Absalão era filho de Davi e traiu seu pai. Por quê? Por causa da atração pelo poder. Você conhece algum caso em que isso tenha ocorrido? Escuta com a sua classe. Outro exemplo de pessoa apegada ao poder em demasia é Herodes o Grande, um governador cruel e apegado ao poder, que corresponde ao subtópico 1.3. Você sabia que Herodes chegou a matar até sua mãe? Você sabia que Herodes chegou a matar até filho seu, irmão seu, porque tinha medo de perder o poder para esses sucessores? Então está aí. A cobiça pelo poder pode levar a ações inescrupulosas. Isso acontece ainda hoje? Analise. O ponto 2 fala sobre a política e o reino da aparência. No 2.1 diz: a essência na política está em segundo plano, ou em plano secundário. Nós já vimos sobre a palavra secundário, em segundo plano. Então, o que deve ser destacado aqui é a relação que há entre aparência e essência. Então, na política, a essência tem muito pouca importância, porque é importante a aparência. O século XXI é dominado pelo sentimento de imagem. As pessoas estão muito apegadas à imagem. Existe até um estudo nesse sentido chamado o reino da imagética, que as pessoas estão fugindo totalmente da essência para se dedicar à aparência. Salões de beleza, operações plásticas, aparência pessoal, a questão se é gordo, se é magro. As pessoas estão fixadas na ideia de uma imagem padrão de beleza para a sociedade. Isso é aparência. É importante? É.
mas é mais importante a essência. O 2.2, a voz do povo raramente é a voz de Deus. Então, devemos observar e ter cuidado que às vezes o povo pende para a aparência, pende para as meias verdades, pende para coisas que é somente de superficialidade, fugindo da essência das coisas. E para onde a multidão pende, não quer dizer que Deus pende. Muito pelo contrário. As multidões muitas vezes atrapalharam os projetos de evangelização, de vários homens de Deus e do próprio Jesus Cristo. As multidões queriam atrapalhar muitas vezes as pessoas de se aproximarem de Deus e se aproximarem de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra do cego de Jericó? Lembra das criancinhas que as pessoas queriam impedi-las de se aproximar de Jesus? O subponto 2.3 diz que somente Deus conhece o nosso interior. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com o nosso interior. Porque Jesus Cristo deslocou o sentido moral do seu reino do exterior, que era o exterior, na lei, para o interior. Devemos cuidar do nosso interior e ter cuidado para não sermos ludibriados pelas aparências. Essas aparências fazem com que políticos que têm poder, que ostentam, que têm dinheiro, que têm riqueza, que têm berço, estejam sempre no poder, porque as pessoas vão votar nelas por causa dessa superficialidade, por causa dessa aparência. E no ponto 3, fala sobre as ocasiões em que Deus governou seu povo. Lembra lá do objetivo 3, que dizia assim, estudar sobre alguns períodos bíblicos em que Deus interferiu diretamente no sistema de governo humano? Pois é, olha o ponto 3 aqui, ocasiões em que Deus governou seu povo. Ou seja, é Deus fazendo história, Deus dirigindo o homem, Deus dirigindo as nações. Não caia nunca nessa, que o nosso Deus é um Deus que está para lá, e nós estamos para cá, que é um Deus indiferente, que quem faz história é o homem, Deus não está nem a isso. Tudo é mentira, segundo a Bíblia. Então, no ponto 3.1 diz assim, no poder pela ação direta de Deus. Então, há ocasiões e há história em que Deus governou os povos. E quando Deus governa, esse governo é chamado de teocrático. Então, governo teocrático é aquele exercido por sacerdotes e profetas que se submetem às leis de Deus. Quando Deus governa, o governo é teocrático. Mas já houve época em que Deus governou? Claro, no ponto 3.2 diz que os juízes eram levantados por Deus de forma milagrosa para governar o povo de Israel. Você lembra de Sansão, de Débora? Lembra de... Me ajudem aí, por favor, com a memória de vocês. Outros e outros juízes. Samuel, por exemplo, foi o maior deles. Esses homens eram levantados por Deus para governar a nação, o povo de Deus. E por último, o item 3.3, teve um dia que o povo rejeitou Deus, o dia em que Deus foi recusado como rei de Israel. Lembra que eu falei para vocês que as multidões às vezes pendem para um lado e Deus fica na sua posição? Pois é, houve um tempo em que o povo cansou do governo de Deus, que é um governo austero, que é um governo reto, que é um governo puro, verdadeiro, e a inclinação do povo é para outras coisas. E nesse dia o povo chegou para o profeta Samuel e pediu um rei à semelhança das outras nações. Samuel ficou horrorizado e Deus falou para Samuel, Samuel, não precisa ficar
angustiados, eles estão rejeitando é a mim, não é a você. Então, faça o que o povo pede e deles um rei. Com isso, meus amados irmãos, chegamos à conclusão. Nós temos aqui o glossário com 2 palavras que você vai ver junto aos seus alunos: estereótipo e pérfido, e a revisão. E Deus abençoe até o próximo comentário.